Olá, empreendedores! Mais um DNCast para vocês. Estamos com um convidado muito especial aqui, mas eu já quero lembrar, antes de mais nada, o DNCast é todo sábado. Acesse o nosso Spotify, tem um link aí já para vocês aí nos comentários, já marcado aí na descrição. Não sei onde o Hold vai colocar não, meu editor-chefe, mas você acessa aí. Vou deixar aqui para vocês, para quem está nos vendo no YouTube, aqui o card ao lado esquerdo aqui, para você já assistir o primeiro episódio do podcast. O nosso segundo episódio deu uma problemática, mas já estamos solucionando. Agência Referencie, quero mandar um beijão para vocês. O podcast de vocês vai ser salvo, vai ser recuperado, então não se preocupe, vamos colocar no ar. E lembrando que toda semana tem vídeo no canal do YouTube do DN, do D Negócios. Para quê? Para ajudar você, empreendedor, que está querendo colocar o seu negócio no online, está com dificuldade, não sabe o que é tráfego pago, como que é inbound marketing. E a gente veio ajudar você neste ponto. Porém, estamos aqui para falar de DN Cash, onde nós vamos trazer vida de empreendedores, né, que tiveram o seu sucesso, que trabalharam, que suaram a camisa, que passaram 2 semanas assistindo o curso online e ficaram bilionários de uma hora para outra, como vem pregando aí todos os outros DN Cash, todos os outros podcasts, nós estamos pregando a mesma coisa. Então, fique de olho nas nossas histórias dos empreendedores que vão passar por aqui para você saber como é, de fato, o empreendedorismo construindo solidamente no mercado brasileiro. Pois hoje o nosso convidado aqui é o Pécio Piagno ou Pécio Pianho. Eu sempre escutei a minha esposa, eis que o convidado também é da família, tá, gente? Então, a nossa família de multimilionários, né? Então, a gente aqui já convidou dos multimilionários da família e o Pécio Piagno é meu concunhado, mas ele é empreendedor de muito tempo e eu vou passar a bola para ele para se apresentar. Diga aí, Pécio, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Olá, Donis. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer, Donis, estar aqui recebendo, falando com você, sendo recebido por você. E recebo aí multimilionários e outras coisas mais, empreendedor de sucesso. Amém, né? E me apresentando, me chamo Pécio. A situação de Pianho ou Piagno é a situação de grafia, né? Mas vamos falar como Piagno hoje. E a princípio, sou filho de Deus, sou casado com Priscila, pai de Giovana e de Júlia. Tive a sorte, o privilégio de ter como pais aqui na terra o Pécio, que eu sou Júnior também, a Aparecida, minha mãe. Tenho 4 irmãs, tenho hoje sogra e sogro e uma família que eu recebi, vindo da minha esposa, que sou muito feliz por todos eles. E onde você está incluído também, né? E Moro no teu coração e não paga aluguel, rapaz. beleza. Eu sou quem sou e também eu sou empreendedor, né? Foi algo que lá atrás não foi algo que eu busquei, eu acho que foi que desde de sempre eu cresci, como meu pai era um comerciante, eu cresci dentro disso. Então, essa parte de empreendedorismo foi algo que veio de família mesmo, sabe? Mas como é que era assim? Você é de Marabá, nasceu lá no Pará, não é isso? Daí faltou essa parte. Eu sou paranaense de certidão de nascimento, que eu nasci em Maringá, no Paraná, mas de vida e de... Eu cresci no estado do Pará, logo cedo. Meus pais vieram do Paraná, foram do Paraná para Marabá, que hoje eu não estou mais em Marabá, né, já que eu falo sobre isso. Então eu cresci lá de, sei lá, de um ano e meio, até os meus 40 anos, uma pequena pausa, que eu morei em outra cidade, morei fora, mas a vida toda cresci lá, onde eu fiz vida, estudei, amigos, casei, tive meus filhos, tudo foi na cidade de Marabá, no Pará. Perfeito. Nessa parte aí que você vai com a família muito cedo para Marabá, ali no Pará, e ali começa o
trabalhando junto, escola, tudo mais, tem aquela infância normal de qualquer criança, mas você em algum momento começa a trabalhar com seu pai, não é? Não foi mais ou menos por aí? Isso, cortou um pouco o começo que você estava falando, mas acredito que Certo? de quando começou isso, né? Que eu cresci lá e quando que começou a parte de empreendedorismo, é mais ou menos isso? Mas, quando você começou ali, como se diz, né? Carregar o saco de arroz nas costas para poder ajudar em casa, quando Ah, foi? perfeito. A primeira memória que eu tenho de trabalho, né, que sempre eu vivi, eu cresci dentro do comércio. Meus pais eram daquele tempo que tinham que estar sempre dentro do comércio. Meu pai na mesa do lado, na escrivaninha, e minha mãe no caixa. E na parte de baixo do caixa tinha um travesseiro, um colchãozinho, sempre alguma coisa, e a minha mãe cuidava de mim, assim como foi das outras irmãs também. Eu sou o último filho, eu sou o caçula. As 4 irmãs minhas vieram antes, mas foram da mesma forma. Dormíamos nos pés da minha mãe ali dentro do caixa, então eu cresci dentro do comércio. Mas quando que eu lembro eu trabalhando de fato? Foi numas férias eu tinha por volta de 11 anos. Teve férias, o caixa lá, minha mãe, filho, vem cá, fica aqui, porque a mãe precisa ir ali. E eu passei as férias todas, trabalhando lá tempo integral. Saí para brincar, não tinha muita responsabilidade, mas já trabalhando. E daí depois disso, acabou as férias, quando precisava de mim eu ficava. Então, se fosse falar, eu comecei aos 11 anos, né? Como eu era muito pequeno, Comércio do quê? Era comércio do quê? certo. Era mercado, secos e molhados, no caso, uma mercearia, um supermercado, digamos assim. Vende arroz, Tipo, feijão. você falou mercearia, acho que é mercearia mesmo do começo do interior, que naquela época eu não sei se Marabá era grande como é hoje, né? Era bem menor, né? Nem se compara, era bem pequeno. E vamos falar que era uma mercearia. Vendia arroz, feijão, margarina, bolacha, coisa para casa, né? Cachaça. Isso. Cachaça tinha? Tinha. Era até um problema, porque bêbado é uma coisa que dá trabalho em comércio, né? Mas. Não, nossa, nem me fale. Então, daí Mas é isso. E aí, pode falar, pode falar. Fala nesse tua. início eu ficava no caixa, porque com 11 anos, até hoje eu não sou muito grandão, né? Mas no tempo eu era meio franzino. E não tinha força para carregar, porque vendia-se muito de saco, de caixa, e daí ainda não carregava. Então, o começo foi no caixa, passar troco e receber dinheiro mesmo. Certo. Continuo. Beleza. Beleza. Então nós temos esse primeiro início aí e tal. E aí vem o PS estudando e tal e entra na faculdade. Não é? Foi mais ou menos por aí, né? Você entra na faculdade ali com 17 para 18 anos, ainda ajudava seu pai e foi para a faculdade. Sim. Dos 11, fui subindo, daí foi mudando as atribuições, né? Do caixa, daí já Aham. comecei a ajudar a guardar as coisas nas prateleiras. Daí quando eu fui pegando mais idade, mais força, daí eu já ia pro braçal mesmo, carregando as coisas, ajudava a carregar a caixa. Hoje em dia não é tão comum mais, mas eu com uns 12, 13 anos eu já estava dirigindo, 14 então eu já fazia entrega, né, dirigindo. Então já Sim. participava de todo o processo. Ia para banco desde muito cedo, não tinha tanto perigo como tem hoje. Aham. Ia para o banco, levava dinheiro, trazia, sacava. Então, parte do processo, todo o processo eu aprendi, né? E nesse meio foi a vida acontecendo, amigos, família, namoricos, estudando. E daí, Aham. você falou, entrei na faculdade. Objetivo familiar naquele tempo lá na minha casa não tinha tanto assim, você vai formar, não tinha. Tipo, segundo grau, para os meus pais estava bom demais. Faculdade se quisesse, entendeu? Aham. Mas daí fiz a faculdade, passei.
e só que sempre trabalhando. Na oportunidade, passei em duas, fazia duas faculdades, uma de manhã e outra à noite, daí no período da tarde trabalhava. Era uma loucura, hoje eu não recomendo ninguém fazer isso. Acabou, acabou que eu não conseguia me dedicar nem tanto nenhuma nem outra. Depois disso, que eu passei em pedagogia e tecnologia agroindustrial, uma federal e outra estadual. Daí, pedagogia eu não estava muito gostando, prestei para direito, consegui passar, daí substituí, mas mesmo assim continuava fazendo duas e trabalhando. Chegou num ponto que eu tive que abdicar de uma ou outra, porque não estava dando. Como é que trabalhar e estudar duas faculdades estava ficando louco. Então daí eu tranquei direito, com 2 anos e meio de curso, tranquei para finalizar a tecnologia que tinha começado primeiro. Finalizei e tecnologia e o outro direito abandonei e nunca mais voltei. E sempre nesse fluxo. Vida, trabalho, amigos e trabalhando sempre. Tá. Antes de continuar, quero lembrar para aquelas pessoas que estão chegando de repente, deixa eu ver esse podcast do nada aqui, e tá um rapaz falando de faculdade. É o seguinte, aqui é o DNCast, e estamos falando com o Pécio Piânio, ou Pécio Piagno, que é um dos donos da JJ Motopeças, uma rede de lojas lá no Pará, um multimilionário, tô brincando aqui, gente, um cara muito bem sucedido no que faz, tá? E ele, começamos porque ele é um dos clientes da agência de negócio, e a gente, quando montou o nosso podcast, um dos primeiros nomes na cabeça foi o dele e de seu sócio, mas ambos virão ao de negócio em dias diferentes. Hoje estamos aqui com o Pécio Piagno da JJ Motopeças. Ela tem unidades em Marabá, Pará, tem uma loja virtual também, que é do mesmo segmento também, idealizado pelo Pécio, que está aí falando. E ele mostrando um pouco dessa rotina de como que é você, de repente, tá empreendendo. Então a gente estava contando a primeira parte da vida dele. Ô Pécio, me conta um negócio. Eu tô sabendo aqui, não sei se pode falar, e a gente, vamos tacar isso. Se você quiser, você corre da pergunta, viu? Você tem todo o direito de não responder. Eu sei que na sua família ali, vocês já quebraram antes. Em algum momento ali, teu pai errou alguma coisa financeiramente, vocês já quebraram. Como é que foi esse momento para você? Você entendeu o que estava acontecendo? Você era muito novo? Como é que foi? Bem, Dons, não foi uma vez só, não. Foram algumas vezes, né? Pessoal de fora, às vezes, nunca nem perceberam. Tipo, tudo continuou, até porque meu pai, uma das coisas que, se fosse lembrar dele, meu pai tem vários adjetivos, todos adjetivos de bondade, mas um muito forte é honestidade, né? Então, como ele sempre cumpriu com seus compromissos, nunca ninguém percebeu. Mas dentro de casa nós sabíamos. Mesmo tendo um negócio de fluxo considerável de movimento, de dinheiro, mas por maus negócios, no caso, o problema do meu pai era fiado. Era do tempo da cadernetinha, que o pessoal vinha, comprava para pagar depois e não pagava. Vinha, já estava devendo, não, seu Pécio, me vende aí que depois eu pago de novo. Eu pago tudo junto, e ele vendia. Então, era um problema crônico do fiado. E como é que era essa quebradeira? Ele comprava, ele tinha que pagar. O pessoal comprava dele, não pagava, não fecha a conta. O fluxo de caixa fica quebrado. Então, ele começava a dever e daí pegava dinheiro emprestado para cumprir os compromissos dele, pagando dinheiro a juros. Meu pai chegou a pagar 30% de juro mensal. Então, imagina, pegar um dinheiro a 30%. E o mercado não dá essa margem. Eu lembro que ele sempre trabalhou dentro da margem de tinta. Oi? Mais ou menos a primeira vez do ano, assim, porque eu lembro vagamente que em 1990 os juros eram oscilantes, cara. Você pegava um dinheiro aqui já não valia mais, entendeu? Era porque tinha inflação, né? E naquela época era bem sério.
Sim, eu não lembro de ter um momento. Os momentos de estabilidade era quando ele resolvia o problema. E como que ele resolvia esse problema? Era vendendo um patrimônio para arcar com as despesas. Então, daí, nesse caso, ele tinha terra, que sempre foi paralelo, mercado e fazenda que ele tinha. E hoje eu nem sei se, assim, a fazenda foi que salvou, mas daí ficava dois negócios e às vezes ele não controlava os dois direito, mas foi Salvador, foi a terra, no caso. Ele vendia terra, acho que isso aconteceu, a venda da terra, 3 vezes aconteceu nesse período de 11 anos. Eu acho que a primeira venda foi mais ou menos nessa época, e daí depois uns 7 anos depois, e a última foi em 2013. Ou seja, para você já foi uma grande experiência essa passagem de quebrar, de vender o fiado, que, querendo ou não, trouxe como experiência para dentro da JJ, não foi? Sim, com certeza, porque na verdade isso é um trauma que eu tive. Eu posso falar que foi um trauma, porque tirando esses pequenos momentos que resolvia tudo, mas a gente começava a ver a venda. Quando era a primeira vez que era tão criança, eu nem percebia. Depois que eu puxo na memória que eu vou entender. Mas depois da segunda vez que eu já estava mais adulto, a gente vendo que ia acontecer de novo. Tipo, poxa, se continuar assim vai acontecer. É como que você quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E era isso que ele fazia, entendeu? Mesmo trabalhando igual um louco, meu pai nunca teve férias. Eu lembro de ter tirado uma férias com meu pai só. Ele trabalhava de 6 da manhã a 11 da noite. Trabalhando feito um louco para poder suprir o que os outros não pagavam, não honravam com ele. Mas daí para JJ, porque na vida da gente a gente pode, um trauma, que isso foi um trauma para mim, ou você replicar ele ou repudiar. Daí no caso eu repudiei. Então, hoje nós estamos, até esse ano nós não vendíamos fiado nenhum, era zero. Esse ano que nós fizemos uma abertura de crédito, claro que controlado, é totalmente diferente do que daquele tempo. Então, mas algo insignificante perto do volume, dentro de um risco calculado aí. Mas essa experiência ruim me serviu, tenho certeza, para esse momento que eu estou hoje. Entendeu? Certo. Veja bem, você trabalhou lá com seu pai nessa fase, ainda vou ficar um pouquinho ainda nessa fase antes de JJ, tá? Quais outros momentos de trabalho fora do seu pai que você já teve? Donis, a minha vida até 23, 22 anos sempre foi vinculada a meu pai, né? Sempre ali, fluxo, comércio. E nessa idade, no começo, porque minhas irmãs, como eu falei, são mais velhas, eram 4. 3 já não estavam mais dentro e uma morava com a gente e trabalhava junto. Isso até 2015 por aí. Então daí a gente meio que revezava as situações. Em 2015 para frente ela saiu, que ela foi embora, mudou. Então daí eu fiquei sendo suporte do meu pai e resolvendo tudo. Oi? Tem. 2015, não? 5, né? Foi 2005, A assessora tá ajudando aí as informações, né? Lembrando, eu de data tem hora que às vezes eu dou tem um tempão já, né? E tu é velho pra caramba aí, fica nesses problemas. Foi 2005. Ou Perfeito. 2000. Certo. Não, foi até antes. Foi lá pelo ano 2000, digamos assim. Foi 2000, minha assessora tá falando que foi 2000, viu? Então foi no ano 2000, ela saiu e daí eu fui sendo o suporte do meu pai. Beleza. Nesse período, uma carga que era de 3, tipo, resolver a situação, correr e tentar cobrir cheque, a situação ficou para mim e para o meu pai, que minha mãe ajudava também, mas essa preocupação era
era nós que corria, não que ela não se preocupasse, era uma das que mais sofria com vendo acontecer essa problemática que eu falei, né? Então, só que eu gostava muito do comércio, só que aquilo meio que angustiava, porque mesmo eu tendo autonomia total, porque naquele ponto ali, logo que a minha irmã saiu, meu pai, não, você vai ajudar, eu tinha autonomia, mas eu não podia falar o que ele não fazer. Eu via ele vendendo fiado e eu não podia falar, não vai vender. Não, tipo, Entendi. tinha-se teve o respeito até o final, né? A decisão dele é dele, a minha é minha. Então, mas isso me angustiava. Mas eu fiquei até 2002 só, até uns 22 anos, só com meu pai, integral. Quando é que você desbravou assim, vou sair? Eu sei que você foi morar fora do Brasil. Como é que foi isso aí? Foi depois da faculdade? Você terminou a faculdade e já foi para fora do Brasil? Só que só que antes um pouco disso, daí como eu falei, até 22 eu com meu pai, não, aqui vai dar, tentamos implementar algumas coisas no comércio, mas como eu falei, as atitudes deles eu não podia repreender, né? Até falar, pai, não faz isso, só que daí ele, não, tá bom, e depois fazia e ficava nesse jogo. Só abrir uma aspas, eu sei muito bem como é, porque eu já trabalhei com meu pai no comércio dele, falava a mesma coisa que você falava aí, mas a gente, dentro daquele limite de falar e não ser ouvido e a gente se calar, né? Isso. Aí quando foi lá por 2002, daí foi a minha primeira aventura fora comércio, que daí eu fui tentar não, fui produzir carvão aqui em Marabá, lá em Marabá, né, que eu não estou lá. Lá em Marabá tem um polo siderúrgico, tinha muito grande, hoje tem ainda, só que hoje acho que está funcionando 2, no tempo tinha umas 10 siderúrgicas. Então a demanda por carvão era muito grande e eu fui produzir carvão num período. Porém, não demorou tanto. Logo em seguida teve esse projeto de eu morar fora, como você falou, e a dificuldade de produção era muito grande também. Situação florestal é complicado, para conseguir uma área com licenciamento para produzir tudo legal era bem difícil, então essa parte. Só que daí tudo que eu fazia, como eu não tinha capital meu próprio na época, eu pegava com meu pai o que precisava ajudando e tudo que eu produzia, o cheque que eu pegava da produção, era todo colocado na loja. Foi um momento importante que fez respirar a loja um período, o armazém no caso, né? Mas logo em seguida, dentro desse processo, eu vendo que estava ficando cada dia mais difícil a situação de áreas próprias para a produção, surgiu a oportunidade de eu ir embora para a Inglaterra, onde minhas irmãs, que eu falei que em 2000, a dificuldade da data, que 2000 já tinham ido, daí surgiu a oportunidade e na época eu com 25 anos, falei, por que não, né? Eu já namorava com a Priscila, minha esposa, já estava com ela há algum tempo. Ela fala que eu fui fugir de namoro, eu não considero isso não, né? Não vamos entrar em detalhe não, para você poder dormir numa cama mais quentinha essa noite. Pois então, daí em 2005, daí eu saí do comércio do meu pai, já estava, era sempre eu fazendo carvão, mas nunca largava também de estar ajudando meu pai. Então o desligamento total foi quando eu fui para a Inglaterra em 2005. Certo. E lá você foi para trabalhar com alguma coisa? O que é que você trabalhou lá? O que você foi fazer lá? Lá eu nem sabia o que eu ia fazer, né? Minhas irmãs, Júnior, vem para Londres, que na época a gente estava tirando cidadania, elas tinham tirado já a cidadania italiana. Vem aproveitar que nós estamos tirando, vem tirar também. Precisei ficar um períodozinho na Itália para fazer isso, mas o pensamento era de chegar até a Inglaterra, onde elas estavam. Não sabia o que eu ia fazer. Vamos. Você fala italiano? Não. Na época eu fiz uma escolinha lá, aprendi alguma coisinha, mas não falo, não. E fala inglês perfeitamente, né? Foi para a Inglaterra depois?
Também não perfeitamente, né? Me viro, quando chega lá tem que se virar, né? Mas é bem... Entendi, sim. E cheguei lá, que fazer? É o que aparecesse, né? Primeiro emprego que eu tive lá foi de lava-prato mesmo. Foi num restaurante. É o que ninguém quer fazer, porque é muito frio, lavando prato não é nada legal. Mas daí esse emprego durou uns 4 dias só, daí eu tive uma proposta para trabalhar como pintor, e daí quando cheguei, logo, uma aspas aí, hoje em dia é muito comum o pessoal ir para fora e tudo, né, e tem internet, naquele tempo nem tanto, poucas pessoas tinham saído e tal, quando eu às vezes chegava, fazia o que lá em Londres? Pintor, o pessoal pensava que era pintor de quadro, sabe, falei, não, de parede. E pense no pintor de quadro, bom. Daí eu fiquei, tirando esses 4 dias, os restantes que eu passei um ano lá, foi trabalhando em obra como fazendo pintura mesmo de parede. Perfeito. Não, perfeito. E aí você volta pro Brasil. Depois de quanto tempo você volta pro Brasil? Que aí é onde começa toda mudança de vida, né? Sim. Agora, antes de você responder isso, mano, que diabo você resolveu voltar pro Brasil? Ainda bem que voltou, né? Mas para qualquer um que tá lá fora, eu estive fora, voltar pro Brasil uma burrice total, pensando assim, né? Assim, de uma maneira geral. Assim, é complexo e individual, né? O ponto de vista e pensamento. Eu voltei para o Brasil não para ficar no Brasil. Eu voltei por causa da Priscila, minha esposa, eu voltei meu pensamento. Pronto, a cama tá reservada essa noite, quentinha, tá, não tem nenhum problema. Mas isso foi fato mesmo. Voltei para casar, meu pensamento, volto, caso, arrumo algumas pendênciazinhas, coisinha minha que tinha para trás, finalizo e retorno para Londres com ela e viver em Londres. Esse era meu pensamento, né? Mas esse é o pensamento do homem e Deus tem outro para a gente. Então, com certeza. Voltei para o Brasil e quando eu voltei para cá, logo em seguida, que daí foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Arrumando minhas coisas, essa situação de retorno, a família em si toda não sabia, porque meu sogro e minha sogra, eles não sabiam de fato. Certo. Até porque eu voltei para o Brasil com o pensamento de casar, só que minha esposa ainda não sabia, né? Que ela entendi. aceitou, não, eu não pedi de ir lá, entendeu? Voltei, porque quando eu fui, meio que nós ficamos desligados. Falei, vai que chega lá e ela nem me quer mais, né? Não sabia. Mas que bom que quis. E dentro desse processo, enquanto arrumava minhas coisas, ajudava a arrumar as coisas do meu pai, que tinha vários processos para ser arrumados, nós tínhamos dissolvido, enquanto eu estava em Londres, Marabá, meu pai mais um ciclo de crise, né? E tinha finalizado um ciclo de crise, estava só que com o armazém aberto e cometendo os mesmos erros. Então ia acontecer um novo ciclo. Em Marabá teve uma época, hoje não está mais igual, nenhum lugar está tão seguro, mas teve uma onda de muito assalto. E daí no período assaltaram e chegaram a agredir meu pai, e daí a gente resolveu fechar. E daí nesse fechamento foi logo em seguida eu voltando, daí receber do pessoal, o que faz com mercadoria parada. Então esse fluxo demorou um período, né? E daí dentro desse período eu casei, daí já abri para o pessoal que iria. Antes disso, daí seu Joaci tinha um projeto que depois. Que seu Joaci também já vinha de alguns. Só que daí essa é a história dele, ele vai contar. E surgiu, ele estava com um projeto de abrir uma loja diferente da que ele tinha. Meu sogro, no caso, que é o seu Joaci, trabalhava com motopeças de muito tempo, né? Acredito que. Acho que isso era nem vou falar data, que eu sou ruim de data. Mas já de muitos anos.
Só que ele também tinha um ciclo vicioso também e ele vivia em alguns altos e baixos. E ele estava querendo romper isso e me mostrou um projeto. Peço tem um projeto de motopeças, e só que eu não posso estar dentro, porque ele tinha um problema de fiado também, e minha cara já é conhecida e o pessoal não vão aceitar o que eu estou fazendo. Você topa? Eu tinha um dinheiro de Londres, tinha algumas coisas que eu tinha resolvido, falei, topo. E dentro desse processo, a situação de voltar para Londres estava adormecida e acontecendo. Dentro desse processo eu casei e o projeto acontecendo e eu, Priscila, tenho vontade de ir para Londres e tal. Vamos. Daí jogamos a bomba para a família, né? Ó, a gente vai embora. Ele, poxa, mas como nós estamos fazendo aqui, você vai embora? Eu falei, não, você vai cuidando que, poxa, tal. Só que, como eu falei, esse é o projeto do homem, Deus faz outra, né? Então, depois que eu casei, com 3 meses, muita coisa acontecendo, daí a minha esposa fica grávida. Daí ela apareceu grávida, falei, não, com gravidez a gente vai ficar por aqui mesmo, é o que a gente precisa fazer. E daí foi onde startamos a JJ, num novo formato do que o seu Joaci já vinha trabalhando anterior, né? Perfeito. Gente, só para quem tá chegando de repente, tá vendo? Ouvindo o DNCast, um cabra falando aí de gravidez, é o seguinte, aqui é o DNCast, um local onde a gente convida empreendedores, são clientes da agência de negócio, mas viram outras pessoas também, onde conta um pouquinho da sua história empreendedora, quando começou, como viveu no passado e como está hoje. Porque muitas vezes você vê um empreendedor todo engomado, bem vestido, conversando ali, fazendo outros negócios, mas não sabe o que ele passou antes daquilo ali e acha que tudo caiu do céu. E a gente vem trazer essa realidade que é difícil para todo mundo, mas é possível quando você tem foco, tem determinação, mudanças de hábitos, mudanças de rotina e assim por diante. Estou aqui com um convidado, Pécio Piagno, dono da JJ Motopeças, uma rede de lojas no Pará, tem Marabá, tem Paraupebas, tem loja virtual também com outro nome, mas dentro do mesmo segmento, que é a Jump Motopeças, ou Jump Virtual, ainda está buscando essa identidade, mas ela já está vendendo, já está no online. E a gente está nesse bate-papo bem interessante, e agora nós vamos falar dessa virada de chave, porque antes você só vivia em altos e baixos, e agora começa uma nova virada, que é o modelo de negócio da JJ Motopeças. Ô Pécio, então depois que você passou toda essa história, até voltar, né, de Londres para o Brasil, e aí o seu sócio, seu sogro também, te convida para fazer parte desse projeto que ele tinha da JJ, um novo modelo de negócio que ele tinha lá, que ele queria aplicar. Como que foi para você assim entrar no mundo de motopeças, né? Como é que era isso aí? Você já sabia, ou você já olhava para a tua moto assim, e você sabia o nome de todas as peças que tinha ali, você sabia desmontar, montar, como é que era? Como é que foi isso? Longe disso, Donis. Na verdade, foi um grande desafio para mim. Como eu falei, minha vida foi no mercado, né? Secos e molhados. Eu entendia muito de arroz, feijão, óleo, margarina, essas coisas. E eu tinha moto. Minha primeira moto foi, acho que 2004. E a loja, a JJ, foi aberta em 2007. Esse eu tenho certeza da data. Foi a mesma data do meu casamento, mesmo ano. E eu sabia o que era pneu, que eu precisava trocar, mas nomes específicos, nomenclatura diferente que o pessoal conhece, não, e parte interna menos ainda, né? Eu sabia que era você antes de ser sócio, você foi cliente da JJ, não foi? Que no tempo era Lavor Motos, né? Não era JJ. Lavor Motos. Me conta aí, como é que era trocar a peça lá? Era preço justo? Como é que era? Rapaz, depois de um período eu achei uma notinha do seu Joaci. Eu acho que ele estava se vingando do tempo que eu enrolei a filha dele, viu? Ele olhou pro cara e falou assim,
Mas esse cabra anda no meu terreno aqui, querendo tomar de conta do meu controle remoto, eu vou tirar o couro dele, vai ser nessa notinha aqui. Não, e eu comia picanha lá direto, eu achava que eu não sabia onde que era, eu acho que era disso, entendeu? Vou dar carne legal pra esse rapazinho, vou tirar o couro dele. Brincadeira, eu assim, mas foi verdade mesmo, assim, as peças cara. A notinha, eu tenho informações. Mas vamos lá. Você não entendia nada de moto, de peças de moto, somente aquilo que você precisava trocar ali, né? E aí você vai no. Como é que é? Eu conheci o básico do básico, né? Sim, básico do básico. Certo. Aí quando você cai dentro dessa estrutura de modelo de negócio onde você tem que comprar peças e vender e revender essas peças e também tem aquele negócio de entender o fluxo de peças que mais sai, que não sai. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse aprendizado? Essa situação do que se vende ou não, nós já tínhamos como base um histórico da Lavor Motos, né? Que ele já tinha um fluxo. E nesse novo formato tirava algumas partes, essa parte do fiado, alguma parte de prestação que ele trabalhava, e eu montei uma loja, não foi no mesmo local, a loja Lavor continuou aberta e eu montei a JJ num outro local. Espaço bem reduzido, acredito que 30 e poucos metros quadrados a loja só, mas tentamos colocar o máximo de sortido possível. Como era um começo, o fluxo não era tão grande. Mas daí, como eu falei, pegamos por base o que a Lavor tinha para nos fornecer. Nós pegamos um pouco de produtos que estava lá e o restante compramos de acordo com o fluxo deles. Funcionário era eu e a minha esposa, Priscila. Eu era comprador, vendedor, office boy, tudo. Aham. E a Priscila, no caso, fazia tudo também, mas era mais ajudando na parte da venda, que ela conhecia mais de peça do que eu, na verdade, que ela também teve uma... Cresceu contando parafuso, né? Isso, então ela tinha uma noção. Mas daí era no telefone, a pessoa chegava, tem estator? Eu falei, só que eu não dava pinta, né? Eu não sabia o que era, tem estator? Estator, só que eu olhava no sistema, porque tem nomes que a nomenclatura é diferente, né? E quando a pessoa não falava a nomenclatura que estava no meu sistema, daí eu me perdia. Só que daí eu não dava pinta. Eu falava, só um minuto, deixa eu ver ali se tem. Daí ia lá para trás, ligava pro pessoal lá na Lavor, o que é tal peça? Daí eles falavam, beleza. Daí eu ia, pesquisava se sim ou se não, né? E foi uma imersão. Eu respirava aquilo, pensava naquilo, estudava aquilo. O fluxo era pequeno de cliente, eu não ficava sentado pensando na vida, batendo papo. Não, era em função. Era arrumando, era olhando, catálogo. Eu puxo isso hoje para a empresa, meus colaboradores quando entram. E a gente pega muita pessoa de primeiro emprego às vezes. Daí eu falo, olha, você tem que respirar isso aqui. Não adianta você só mandar você fazer o que é mandado. E o horário que você está parado, pega um catálogo, olha, tenta, porque senão seu tempo de aprendizado vai ser muito demorado. Então, esse processo foi intenso para mim e foi rápido. Eu acredito que com 2 meses já eu estava dominando no geral. Saber tudo o que eu falo que sair. Até hoje tem horas que o pessoal, tal coisa, eu não sei, tem que procurar a internet. Hoje em dia tá fácil, internet, você busca os nomes, aparece, né? Mas aí foi assim, na raça mesmo, no começo. Certo. E aí, uma coisa que todo o brasileiro, de uma maneira geral, ao meu ver, você pode discordar, quando é que um brasileiro empreende? Quando ele fica desempregado, não está conseguindo novo emprego, certo? E a sua maioria ele fala o quê? Eu vou pegar alguma coisa para revender. Esse aí tu concorda, tu discorda, como é que é?
No geral, é pela necessidade mesmo, né, Donis? Hoje em Justo, dia, essa necessidade faz o cara empreender. Só que o que acontece, ao meu ver, eu passei por isso, você conhece muito bem, quando a gente vai abrir, nem sempre a gente entende, por exemplo, o brasileiro num todo, de gestão financeira. E aí vem um negócio que é fluxo de caixa, quando que você pode tirar o dinheiro para você, quando que você está tendo lucro, como é que você percebe que tal produto está tendo prejuízo, como é que foi essa fase de gestão dali da JJ, onde você pegou e falou assim, pronto, esse aqui eu estou tirando agora meu dinheiro para comer com base no que eu estou vendendo. Como é que foi essa passagem, essa história? Donis, voltando um pouquinho na tua pergunta junto dessa aí, sobre como que o brasileiro empreende, né? Eu acredito que existe um movimento hoje colocando valor no empreendedorismo, né? Dando valor devido. Porque por muito Certo. tempo o empreendedor tinha aquele pensamento, o pessoal via o empreendedor como pensamento do burguês, né? Do tempo lá anterior, que era quem era mal, quem tomava, e não via que o desenvolvimento acontece, se tem produto é porque tem alguém empreendendo, tem alguém comprando, tem alguém vendendo, que nem tudo que esse pensamento não é o correto. Então, o Perfeito. pessoal pensava no que? Estabilidade. Eu vou ser funcionário, se for funcionário público, então melhor ainda que eu trabalho e tem no final do mês e eu vou me aposentar. Então, por muito tempo, o empreendedorismo ficou para quem não conseguia esse fixo, esse garantido, e daí se arriscava, né? Aham. E hoje não, hoje em dia tem se mostrado o quanto empreender é legal. Então, E tem muitas escolas, por exemplo, você ouve aí o Flávio Augusto, o Primo Rico lá, eles falam de empreendedorismo e aí já enche os olhos da pessoa, mas também já tem uma. Hoje ainda está mais forte você entender o que é um fluxo de caixa, o que é um capital de giro ali, o que é um payday ali, o seu ponto de equilíbrio, né? Antes a gente não tinha isso aí. e daquela situação. Existem pessoas que têm um perfil empreendedor mais do que outras, outros não. Então, tem mercado para todo mundo. Tem pessoa que não, eu quero aquilo mesmo, show, né? Não vamos entrar nesse método. Mas, no geral, o pessoal não é preparado para empreender e também muito menos para ter as suas finanças controladas, né? É uma coisa que eu acredito, eu conversei com muita gente e é unanimidade de concordar que precisaríamos ter nas escolas aula de finanças, né? Controle familiar, Perfeito. controle de coisa. Porque é muito comum. Primeira vez que um brasileiro quebra, aos 18, 19 anos. Por quê? Ele pode abrir uma conta no banco. Abre uma conta no banco, pega o cheque, ele vai se estourar. Primeiro cartão que o cidadão pega ali é baixinho, 500 conto, ele vai estourar o cartão, ele vai ficar devendo, ele vai pagar juro. Então isso tinha que ser ensinado antes de como ser feito, né? Mas é outra questão. Como você falou do fluxo que pode tirar ou não. Uma das coisas que eu tinha um histórico de saber trabalhar comércio, negociar tudo, mas essa parte de controle financeiro minha era muito fraca. Então a estrutura que a Lavô me trouxe foi importante nisso, que ela já tinha esse controle financeiro, controle o que é custo, o que é despesa, o que é meu, o que é, entendeu? E sem falar que quando se tem uma sociedade, se ela for correta, então tem que se ter um cuidado maior, porque como é que eu vou tirar algo que não é só meu, então tem que ser controlado. Então, o começo da JJ já foi muito controlado, não teve tipo, vamos arriscar no financeiro, não, foi controlado. E a primeira retirada que eu fiz lá, eu acredito que foi no 10º mês. Se eu não me engano. Então, nós passamos um bom tempo sem retirar nada. A primeira vez que eu retirei, eu acredito que foi algo... foi menos de um salário mínimo. Então, daí, isso já
estudado, pensado, depois de um fluxo, visto quanto que sobrava de lucro, daí sentamos, falou, ó, agora eu acho que, como sempre eu trabalhei, que daí isso é até uma situação que é uma dúvida quando o pessoal tem, pô, eu vou ter sócio e um vai estar dentro da empresa e o outro não. Como sempre só fui eu que fiquei dentro no operacional da empresa, seu Jorge sempre me ajudou no estratégico, mas como eu estava, meu dia todo era lá dentro, então foi feito um salário para mim. Então até hoje eu tenho meu Prolabore, ele tem o dele também, eu tenho o meu, só que eu tenho um por estar no operacional. Então, e o primeiro foi menos de um salário mínimo, né? Então, isso aí já foi conversado antes, já foi reajustado algumas vezes, mas isso dentro do processo e dentro da possibilidade da empresa. Nunca tirar mais do que a empresa está lucrando, está produzindo, entendeu? Cortou o som? Não, voltou. Cortou o som? Não, voltou. Pode. Tá bom. Tá, beleza. E aí vai todo o processo, né? Primeiro ano de qualquer empresa. Desculpa aí. O primeiro ano de qualquer empresa ele é sempre muito complicado. Na verdade, eu acho que os 2 primeiros anos é muito complicado. E do segundo ano em diante, eu vou confessar, eu não passei com a minha empresa só de estudo de caso, que eu tenho estudado. Estou indo para o segundo ano de agência, tive 2 anos com a primeira empresa que faliu, que foi a loja de roupa. Mas o que o pessoal relata é que os 2 primeiros anos eles são cruciais para entender se o bebê vai continuar crescendo. Depois do segundo ano em diante, é para saber se ele vai ganhar corpo com aquilo lá, né? Como é que foi esse processo dos 5 primeiros anos da JJ e quando que vocês entenderam assim, ei, vamos, agora daqui a gente consegue ver mais possibilidades, porque até então a gente vai com muito medo do que pode acontecer, não é? Como é que é para vocês aí? Como é que foi isso aí? Foi um processo muito, muito gradual, não teve nenhum boom, tipo, esse mês vendeu tanto, mês que vem, agora vamos, não. Foi crescimento gradual, trabalhado, e foi, como você bem falou, primeiro, segundo ano é aquele da incerteza, não que tenha dado nada errado, mas como o volume é pequeno, mesmo que você cresça 30%, de um volume pequeno, às vezes não é nada, não cobre alguns custos, entendeu? Então, a gente sempre trabalhando ali no limite, como eu falei, primeiros 10 meses, não deu para tirar nada. Então, isso traz uma apreensão, né? As reservas vão se exaurindo, o que vai fazer, o que não vai. E se a pessoa se apavorar ou se mudar seu padrão de vida, contando com o fluxo do caixa, que é uma das grandes confusões que o empreendedor faz e se quebra, porque ele começa a comprar com 30, 60 e 90 e no caixa dele cresce um valorzinho. Só que esse dinheiro não é dele, é do fornecedor. Então, o pessoal se quebra muito com isso. Geralmente é 6, 7 meses, 9 no máximo, ele está endividado e não consegue pagar. Então, mas isso aí nós tivemos cuidado de nunca tirar e sempre entender que parte do nosso faturamento é energia, parte do faturamento é aluguel, parte do faturamento é os fornecedores. Então, tem uma pequena fração que é da empresa, né? Então, esse valor foi sendo reinvestido. Há 2 anos, parece assim, já estava num patamarzinho legal, mas, poxa, será que nós não vamos romper? Estava dando para pagar as despesas, mas e crescimento? E quanto que eu vou poder começar a tirar um valor para mim ficar satisfeito e crescer patrimônio, né? Então, vou te cortar, dá a impressão que a gente vai chegando para o segundo ano, tudo ali, você chega num valor e você não passa esse valor, você fica ali. Hoje eu tenho consciência hoje, né, de que é um processo, que tem que se buscar alternativas e tudo mais, mas que também tem que respeitar o tempo, porque você tem aquela estrutura, de repente você vende muito, você não está preparado para atender aquilo lá, então você tem que
não pode fugir do medo de ter o estoque, no caso hoje eu não trabalho com estoque, do crescer, mas lembrando que tem que crescer em equilíbrio para você atender a tua demanda também, né? Porque senão... Sim, você tem que ter cuidado até com que tipo de campanha você faz, né? Que se você não tiver apto para atender o público, ela se torna negativa, né? Se você faz... Então, você tem que ter essa noção. E esse crescimento, igual você falou, ele tem que ser sustentável. Às vezes a pessoa tem muito faturamento, mas se a conta, os custos dela não está adequado, também está vendendo muito, a pessoa quebra. Fala, como? Fulano ali era tão forte, vendia tanto, mas não estava organizado na estruturação dele, né? Formação de preço, ajuste geral de custo, né? Então, 2 anos ali foi aquela patinada. Tipo, tá pagando as contas, mas e agora e tudo? Meio que eu não me desesperei tanto, porque como no comércio do meu pai, sempre eu vivi com a sombra, com a época de devendo, cheques e situação, e eu não estava devendo. Então, poxa, então não está tão ruim. Eu acho que eu fui meio que adormecido de não me desesperar também, não fazer loucura por causa disso. Porque, poxa, se eu tô pagando as contas, tá bom, né? Mas sempre nós tivemos um anseio tipo, de crescer. Eu sempre tive assim na cabeça, poxa, ser o melhor da cidade, ter a maior loja da cidade, deve ser muito bom. Eu tinha isso oculto, eu não falava para ninguém, eu nunca nem acho que falei isso para ninguém. Mas eu tinha em mente, poxa, deve ser bacana, né? Então, mas hoje depois de vários CIS, né, para quem é coach integral sistêmico, processo de coach, o PassPhase, eu já fiz um também, mas depois de vários desses desenvolvimento pessoal, a gente sabe que quando a gente pega externa, é melhor, né, Pass? Pegar e falar assim, eu sou bom, eu quero ser bom e eu vou ser bom, porque aí você já internaliza, aí você vai... se torna um catalisador, né? Você faz acontecer. Como um jogador de futebol, ele tem que repetir para ele, um atleta, né? Ele tem que repetir, eu sou vencedor. Eu sou vencedor e isso já está ganho. Então eu vou trabalhar só para conquistar. E ele fica se automotivando e externalizando. Eu sou o melhor e vou ser o melhor para poder alcançar os resultados, né? Para também a energia positiva estar dele, né? E esse é um outro ponto da base cultural, né, que a gente está falando, mas que hoje em dia tem mudado também, mas no geral, se você falar bem de você mesmo, é pejorativo, né? Fulano tá se achando, né? Então, continua pejorativo. Eu acho isso um absurdo, cara. Eu falo aqui quando você fala, poxa, eu tô na M, eu tô mal, tô endividado, pessoal, eita, fica com dó de você, bate nas costas, não, eu também tô assim, vai e gira um fluxo assim, o pessoal gosta. Agora se você fala, não, eu tô bem, eu tô não sei o que, gera uma situação, ó, fulano tá se achando, né? Então, é algo que a gente precisa mudar, né? Claro, tem que mudar, tem que reforçar tipo assim, ei, o que você faz aí? Não, eu vendo peça de moto, e como é que é? Eu sou o melhor em venda de peça de moto. Mesmo que você não seja, mas você fala, eu sou o melhor, você convence assim, e você vai se tornar o melhor, porque você começa a reforçar aquilo lá. Se uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade, ainda mais uma coisa positiva dessa aí, que ela potencializa, ao meu ver, hoje eu tenho essa concepção comigo. Sim. Daí voltando lá, né, nós estávamos falando do tempo, né, do período. Então, daí dentro desse patinar até dois deu uma alavancada e começou a destravar. Foi quando conseguimos assim juntando e agora já dá de investir, comprar um terreninho, fazer alguma situação. Então, depois do quinto, daí foi quando a gente, poxa, agora vai dar certo, sabe? Porque até o quinto, esse terreninho que eu tô falando não era nem para investimento de, tipo, porque é tirar a sobra da loja, era se a loja não der certo, eu tenho algo, entendeu? Até o quinto ano era como uma segurança, não era
não era como investimento. É até um pensamento errado, né? Não, se não der certo, é a reserva do fracasso, né? Se não der certo, tá lá. Aham. Depois do quinto que não. Depois do quinto falou, poxa, agora ninguém segura a gente mais. Ali nós já estava com musculatura, já acredito que quinto ano nós já éramos o maior da cidade. E daí já empolgou. Por algumas crenças minhas mesmo, dificuldade, acho que minha mesmo, até mesmo de parte administrativa, porque eu era total operacional, tipo, há 5 anos, a empresa já está grande, mas eu fazia tudo. Eu vendia, eu comprava, só no caixa que não, que tinha pessoa que ficava, mas eu estava tão envolvido que eu não pensava, se eu abrir outra, não dá. Como é que eu vou estar em duas? Não consigo. Então, entendi. Dos quinto, daí até o sétimo, foi esse mudar, foi essa quebra de paradigma. Quando que você abriu a segunda loja? Quando que vocês abriram a segunda loja? Com 7 anos. Daí, no caso, foi 2014. Então, desse do quinto, quando nós já estávamos num limite legal, pô, agora nós estamos. Só que daí o pensamento, poxa, cabe abrir outra loja. Mas e o operacional? Então, esses 2 anos foi meio de preparação. O que eu preciso fazer, o que eu preciso me desvincular. Só que isso é muito gradual. Tipo, eu falo por mim, né? Para outras pessoas pode ser um start, até como nós vimos, mudanças acontecem rápido, mas tem umas que são tão impregnadas na gente que em 2014, então tem 6, 8 anos, né? De 8 anos da abertura da primeira, até hoje tem parte do operacional que até hoje eu não desliguei totalmente. Entendi. 95% eu já desliguei, mas ainda tem aquele resquíciozinho que ainda me envolvo. Tenho trabalhado muito agora esses últimos meses agora, esses últimos 2 meses, para finalizar esse operacional, para me desvincular e ficar mais na parte estratégica mesmo. Não foi isso, Doni. Foi depois do quinto ano, foi quando eu vi que o negócio ia dar certo mesmo e parou esse medo do fracasso, entendeu? E no 7º ano abriram a primeira filial, né? Foi isso. Sim, no 7º ano, que foi 2014, abrimos a primeira filial. Aí depois, 2014, aí depois foi mais natural, né? Vocês abriram uma terceira, hoje vocês estão com quantas lojas físicas? Daí 2014, trabalhando nisso? 2014 abrimos uma filial, 2019 daí abrimos outra, também em Marabá, que para quem não conhece, Marabá tem alguns núcleos dentro da mesma cidade, são meio que separados por ponte, então cabe legal outras unidades. E daí abrimos a terceira em 2019 e daí 2022 abrimos a 4ª loja numa cidade vizinha que fica a 160 quilômetros, que é Parauapebas. Era um projeto para 2020, certo? Mas pela desculpa da pandemia, porque eu poderia estar aberto sim, hoje eu vejo, né? Mas no tempo, não, tá com pandemia, não é legal, então daí foi seguro aí 2 anos, mas agora no começo do ano foi aberto no caso a terceira filial, né, a 4ª unidade. Beleza, agora eu vou lá para o ponto seguinte. Por volta ali de 2017, nós dois estávamos num churrasco conversando, aí é memória minha, tá? Churrasco conversando, e eu estava nesse 17 para 18, não lembro agora, e eu estudando muito sobre marketing digital, que foi quando eu fui estudar marketing digital, site, e-commerce e tal. E eu falei para você, assim, essa ideia de vender no online, e eu me lembro naquela época, você falou assim, Donis, o meu público ele é muito imediatista e a gente não consegue vender no online. Como é que está a sua visão hoje disso para venda de peças de moto, coisas mais grandes, com relação a vendas no online? Como é que está a sua cabeça, as suas ideias com relação a isso? Donis, a situação do online é uma realidade, né? Não tem quem fugir dela. Tanto de venda quanto marketing, quem não tiver dentro aí está atrasado, né? A venda
é um pouco menos, mas também, mas o marketing, então, quem tiver de fora, está fora total, né? Tem que estar presente. Uma herança boa da pandemia foi que acelerou muitos processos, né? Tem muita coisa que demoraria 10 anos para acontecer e aconteceu em 1 mês, 2 meses, porque fez acontecer. Então, esse aceleramento dos processos, ainda mais de forma digital, que você pode ficar em casa. Ontem mesmo nós fizemos o certificado digital da empresa de casa. Antes você precisava estar lá. Eu fui no cartório esse dia, semana passada, o pessoal falou, não precisa vir mais não, baixa o aplicativo e faz. Então, para que sair, né? E da peça de moto em si que você falou, ainda hoje o pessoal da moto tem uma certa resistência com o online, muitos por não saber, outros, como eu falei, segura até o último momento, tipo, não, ainda dá. E quando o trem estraga, não tem como pedir, né? Ele tem que comprar na hora. Então, isso é uma coisa que ainda o online não supre. Mas certo. Eu acredito que já é um presente, até como você já colocou, foi montada uma loja online, a sede dela é no Paraná hoje, que a gente está montando, é a Jump Virtual. E já pensando nesse público que vai comprar, que quer pesquisar preço, que quer pesquisar variedade, olhou na cidade e não tem o que ele quer, e daí ele pede, entendeu? E isso até é um projeto... Tem alguns acessórios, por exemplo, que me surpreende, é a venda do baú. Quando tem essa venda de um baú de moto, que vamos colocar um menor baú, que é de 2, 3 litros, e vende pela internet, é um bagulho grande que chega na tua casa, cara. E hoje em dia a logística no Brasil está sendo mudada drasticamente, né? Processos aí que... Essa semana o Mercado Livre comprou, essa semana o Mercado Livre inaugurou o avião dele, o avião particular dele de transporte, né? Pois é, e daí dentro dessa situação, meu pensamento de antes para hoje, eu acredito que o que vai acontecer, um período muito longo eu não sei, mas um período médio prazo aí é o misto, entendeu? Você ter o seu físico, tem essa demanda imediatista, e ter online o pessoal que tem que estar com tempo, que quer variedade, entendeu? Porque todo setor, eu falo pelo meu, a variedade é muito grande. Então, uma loja física, ela não consegue agregar tudo, entendeu? Consegue, mas o investimento é tão alto, ainda mais esses produtos que o pessoal quer na internet, geralmente é um produto ali meio específico, e para você ter todos eles na loja é mais complicado, entendeu? E às vezes também você pode ter alguns itens que mesmo você pode vender no online, a pessoa passar por aí e retirar, né? Às vezes, dependendo do modelo de negócio, ela consegue fazer isso, né? Você ter, por exemplo, vou falar do nicho que eu conhecia muito bem, que era roupa. A Reserva, ela tem um CD de distribuição em São Paulo e no Rio, no qual, se eu compro online e está no Rio, a entrega é imediata. Mas também a entrega do CD dele pode ser do CD para a loja, para eu ir lá na loja e retirar na loja e ir embora, entendeu? Eu não vou ficar esperando me entregar lá em casa, se é meu fluxo de caminho passar por ali. Também tem esses tipos de modelos, que o cara compra online e retira na Americanas, retira na Casa Bahia, assim por diante. Os grandes marketplaces, né, incluindo lojas Central e todas as outras, é uma das formas que ele tem essa aí também, né? Eu acredito que é um dos modelos que gera resultado também. Pois vamos lá. Então agora, vamos indo pro caminho final, né, já da nossa entrevista. Eu nem sei quanto tempo deu. Ô, Hold, quanto foi? 1h04 conversando aqui, é assunto pra caramba. Eu quero fazer uma última pergunta para ti. Eu acho que a gente já conseguiu conversar bem, entender esse processo. É uma jornada, empreender hoje para mim é uma jornada. Você tem que ter o foco aonde você quer chegar e sempre estar estudando para isso aí. Mas o que
Se hoje você se considera um empreendedor de sucesso, e o que é esse sucesso que todo mundo busca? Qual é o sucesso para você? O que é ter sucesso para você? Donis, eu me considero sim ser um empreendedor de sucesso, cara. O sucesso é bem individual de cada um, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro a rodo e se sente um fracassado, outros não tem nada e se acha um campeão, né? Mas o meu ponto de vista é você fazer algo que você gosta e ter recurso para poder fazer os seus hobbies, estar com a família, ter tempo de qualidade, que às vezes a pessoa é bem sucedida financeiramente, e não vou falar que eu não às vezes não passo momento, já passei muitos outros, do trabalho te tirar muito tempo e você esquecer às vezes coisa mais importante que você tem, que é a sua família, que é às vezes você mesmo, né? Então, para mim hoje o sucesso é fazer o que você gosta, tendo uma condição financeira, porque dinheiro hoje lhe permite ter experiência, estar com pessoas, com a sua família e passear. Então, fazer o que gosta com quem você gosta. Eu acho que isso é o sucesso hoje, cara. Beleza. Dinheiro é importante. Eu sempre. Dinheiro é importante sim, tá? O pessoal fica assim, porque dinheiro não traz felicidade. Pô, cara, dinheiro ele é um facilitador das suas felicidades, entendeu? Tá? Quer fazer churrasco no final de semana, sem dinheiro você não faz churrasco no final de semana, seja qual for o tamanho do churrasco que você quer fazer. Então ele é um facilitador, é muito e evita confusão, né, Donis? O pessoal tem a situação, crise dos 7 anos. Por que tem a crise dos 7 anos do casamento? É porque quando as coisas vão quebrando, vão ficando velhas, e se o pessoal não tiver um financeiro legal, vai tendo confusão. A mulher pede, compra o teu negócio, e como? E gera situações. Então, é um facilitador com certeza, né? A pessoa não pode ter ele como seu único objetivo na vida, mas é importantíssimo, né? Perfeito. Para quem está ouvindo, quem quiser conhecer JJ Marabá, JJ Motopeças, o arroba dela é JJ Motopeças Marabá, arroba JJ Motopeças Paraupebas. Tem um site também, jjmotopeças.com.br, você pode entrar lá e visitar. Quem quer comprar motopeças, acessórios, capa de chuva, capacete, qualquer um, tem a Jump Motopeças, se você só procurar @Jump Motopeças, vai encontrar no Instagram, mas tem a loja também virtual, pode buscar, a gente vai deixar todas as lojas do grupo JJ, nós vamos deixar no nosso linkadas aqui no comentário, para vocês que estão ouvindo aí, quiserem conhecer, tá precisando de qualquer acessório aí, vai acessar as lojas do grupo JJ, que vocês vão ver que é só material de qualidade. Pés, muitíssimo obrigado pela tua participação no Daily Cash. Foi bom demais ter esse bate-papo com você. A gente sempre teve algumas oportunidades de conversar pessoalmente, mas essa dinâmica hoje para mim foi sensacional, uma experiência de vida top para mim. E já falei para você que eu te admiro pelas tuas conquistas. Você é um cara que surpreende, tem uma visão extraordinária de negócio, tá? Você tem antevisão das coisas e sempre que eu posso eu pergunto as coisas para ti porque eu respeito demais a tua opinião. Então, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no DNCast como o primeiro empreendedor aí de varejo que está falando conosco aqui. Muitíssimo obrigado. Donis, eu que agradeço aí por ter me convidado. Obrigado pelas palavras aí, vindo de você, eu fico muito feliz. E agradecer também, tanto pelo convite, pelo trabalho que nós temos feito aí de marketing digital. Como eu falei, hoje quem não está no marketing digital está fora do mercado. E existe o marketing digital feito de qualquer forma, porque eu mesmo posso fazer o impulsionamento da minha página no Facebook, que é o que geralmente o pessoal faz, e tem o trabalho que vocês têm feito na empresa. Um trabalho refinado, um trabalho pensando com objetivo, meta, dentro de estudos. E depois que vocês começaram, eu vi a total diferença que tem sido feito nos nossos relatórios, nos nossos resultados. Então, agradeço a entrevista e agradeço pelo serviço prestado também. Muitíssimo obrigado. Empreendedor, esse foi o Pécio Piano da JJ Motopeças.
Próximo DNCast, vamos trazer convidados especiais também, então não perca, se inscreva no canal, segue a gente lá no Spotify e muitíssimo obrigado e até a próxima entrevista. Valeu, galera, tchau, tchau!